Bitcoin pode bater de 200 a 300 mil dólares até dezembro de 2025. Mas não só isso, Bira, uma matéria do Cointelegraph, me fala que isso pode acontecer se realmente acontecer o Rally de Natal. Ano passado aconteceu. E esse Rally de Natal, pessoal, ele traz muita volatilidade tanto para cripto como para mercado americano e bolsa brasileira. Quero trazer essa informação para vocês. Não só isso, vou dar uma olhada no Bitcoin e quero trazer mais um indicador que acertou fundo. E vamos ver se ele vai acertar topo de BTC. E se por acaso esse rally de Natal acontecer, eu vou utilizar um desses indicadores para sair das minhas posições, tá? Então, primeiro vamos para a notícia, depois BTC e depois eu mostro ali para vocês esse indicador, tá? Então, rally de Natal do Bitcoin para 200 mil ou 300 mil, possível base com o modelo de lei de potência. O rally parabólico do Bitcoin pode durar até o Natal, com o topo do ciclo próximo a 300 mil, de acordo com o analista. O Bitcoin está à frente da sua curva de lei de potência, de longo prazo, historicamente levando a altas de preços eufóricos em ciclos anteriores. A queda do dólar e o corte antecipado da taxa de juros do Fed pode desencadear uma recuperação de risco mais ampla, com o Bitcoin com os seus principais beneficiários. E o Bitcoin está tocando 118.576. Os ETFs de Bitcoin à vista capturaram 70% das entradas do ouro em 2025. Interessante, não tinha lido isso antes. Bitcoin subiu 10% em julho, atingiu novas máximas de 18.600 e isso pode ser apenas um começo de um rally parabólico, de acordo com o analista anônimo do Bitcoin chamado APSK32. E aquilo que eu estou fazendo com o pessoal do clube de membros é justamente pegando essa estratégia. O terceiro trimestre normalmente ele não é legal, ele é meio parado, ele é meio chato. E se por acaso você quiser acompanhar, ó, link no QR Code aqui e tem um vídeo na descrição aqui para você entender como que funciona o clube de membros, porque eu acho que esses 3 meses agora, antecipando esse rally de Natal, vai dar oportunidade para a gente montar a posição. E a partir do momento que chegar esse movimento, daí já era. É só aproveitar o que a gente está fazendo, tá bom? Voltando aqui. De acordo com o 32, vou falar assim, a ação do preço do Bitcoin seguiu uma linha de tendência da curva de potência de longo prazo. Um modelo matemático, e eu gosto muito disso, que reflete o crescimento exponencial do BTC ao longo do tempo. Ele mede o desvio de preço dessa linha de tendência não apenas em termos de dólar, mas em unidades de tempo, uma abordagem conhecida como Power Lane Time Counters. E aqui ele vem comentando e vem falando um pouquinho mais a respeito dessa lei, tá? O analista explicou que o Bitcoin está um pouco mais de 2 anos à frente de sua curva de poder, o que significa que, se o preço permanece estável, levaria mais 2 anos para que a linha de tendência de longo prazo cruzasse novamente. Entre aspas, atualmente estamos acima de 79% dos dados históricos, usando essa métrica. Os 20% mais ricos são os que chamam de ganância extrema. Estes são os topos de explosão que sugerem a cada 4 anos. E olha aqui que interessante, a zona de ganância extrema varia entre 112 a 258 mil, uma zona vista durante os picos eufóricos de Bitcoin entre 2013, 17 e 21. O analista deu a entender que, se o padrão de 4 anos continuar, o Bitcoin pode estar entre 200 a 300 mil dólares até o Natal, antes que o impulso de alta comece desaparecer no início de 2026. Então, quando eu comento a vocês que eu acho que o ciclo ele deve acabar entre novembro e dezembro, são estatísticas, são dados. E eu gosto de trazer essas outras informações aqui para vocês entenderem que não é só da minha cabeça. Então, existem indicadores, existem cálculos matemáticos que a gente consegue tentar projetar o que pode acontecer um pouquinho mais para frente. Então, essa informação que ele está nos passando aqui é interessante. E eu não li essa matéria, eu estou lendo essa matéria agora aqui com vocês. E para fechar, concluir, para ver o Bitcoin e falar do indicador para vocês, ó. Da mesma forma, Satra, CEO da plataforma de negociação da Perpetual Rails, disse ao Cointelegraph que algumas forças macroeconômicas podem elevar significativamente o Bitcoin em 25.
Bramba apontou para um balanço patrimonial do Federal Reserve em expansão e em um pivô de direção de taxa de juros mais baixas. E isso provavelmente pode acontecer aí a partir de setembro, um corte. Potencialmente sob uma nova liderança do Fed, respondendo ao arrasto econômico do aumento das tarifas, como principais catalisadores. Juntas, essas mudanças podem desencadear uma ampla alta dos ativos de risco, como o Bitcoin, prontos para beneficiar. E uma outra coisa que ele falou que é legal, que é interessante aqui, é em relação ao dólar. Braba citou que o índice do dólar americano caindo abaixo de 100 é um sinal inicial crítico desse pivô macro, sugerindo que uma onda de corte de taxas e novos estímulos podem ocorrer em breve. Nesse contexto, o CEO disse, entre aspas, vejo o Bitcoin ficando parabólico, na região entre 300 a 500 mil dólares, impulsionando por duas forças principais, ok? Então isso aqui, pessoal, é algo legal, é algo interessante. Vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada e entenderem mais ou menos aqui qual foi a teoria dessas duas pessoas. E eu acredito que pode chegar sim, tá? Principalmente na euforia que a gente está vendo agora. Porque olha essa outra notícia que eu comentei com vocês no passado, falando que o varejo ainda não entrou. E o varejo entrando é o start da nossa altcoin season. Interesse do varejo do Bitcoin quase não encontrado, enquanto o BTC atinge novas máximas. Então, o varejo, aquelas pessoas que compram o Bitcoin, ou não só o Bitcoin, mas as altcoins a qualquer preço, por enquanto ainda não chegou. Eu vejo um pouco disso acontecendo nesses últimos 2, 3 dias, porque eu estou vendo a dominância cair forte agora. Então, por exemplo, olha a dominância, como é que ela está atuando nesse exato momento. Isso aqui é uma compra desenfreada de Bitcoin e de altcoins. Só que esse varejo, quando ele entra, essas velas elas aumentam de 2 a 3 vezes. Agora vamos lá, pessoal. Vamos pegar o preço do Bitcoin aqui, dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo nesse exato momento. Então o Bitcoin, ele me rompe topo histórico perto do dia 9 de julho de 2025, faz esse rompimento, liquida uma galera e agora, basicamente, ele está lateral. No dia 15 de julho ele tem uma queda forte, nessa queda forte ele liquida uma galera de uma forma muito brusca e a partir daí, pessoal, qual é a região que eu preciso ficar esperto agora para acompanhar e monitorar Bitcoin? Eu tenho um suporte relevante entre 115.629 e eu tenho uma resistência relevante aqui, ó, 119.994. E a média de 9 e a média de 20 está chegando perto do preço. Eu acho que para esses dias ele deve ficar nessa consolidação aqui, que era o que eu gostaria que ele fizesse. E pelo menos agora está fazendo uma base aqui. O porquê? O Bitcoin ele consolidando, as altcoins elas sobem. Porque daí o pessoal tira o interesse de comprar a BTC e começa a comprar altcoins. E é isso que eu estou vendo agora nesse exato momento. Comentei com vocês que no clube de membros eu estou montando posições em 5 projetos. Hoje eu devo montar uma posição. Mas com o pessoal do treinamento eu estou alavancado 5x em alguns projetos. Então, por exemplo, olha o projeto de Gala Games. Eu entrei numa operação aqui, no long alavancado 10x, e nesse exato momento eu estou 30% positivo. Ou seja, se eu coloquei 100 dólares nessa operação, eu estou 300 dólares positivo nela agora. E eu quero montar uma nova posição. Só que o mercado não está deixando. Por quê? O pessoal está comprando de uma forma eufórica que não está deixando fazer retração. E nisso aqui, ó, 2, 3, 4 dias de lateralização, o pessoal já voltou a comprar novamente. FOMO, medo de perder a oportunidade no mercado. Então tá vendo como é que é complicado você ficar aguardando um ponto muito bom quando muda a tendência? É difícil. Então por isso que eu me posiciono antes para aproveitar essas oportunidades. Agora, pessoal, voltando no Bitcoin. Então, essas duas regiões são as regiões mais importantes agora. Mister, tô no futuros, tô no long. Aceita que dói menos. 115,360. Mister, eu estou shortando o mercado. Não deixa chegar no 122 não. Cai fora antes, porque com certeza tem uma galera aqui para ser liquidada. E essa vela aqui do dia 10 de julho, nós tivemos uma liquidação, pessoal, histórica de 400 milhões de dólares em 60 minutos. Isso, num dia normal,
demora 48 horas para acontecer. Então, numa vela de 60 minutos, liquidou, que normalmente demora 2 dias para estar acontecendo, tá bom? E agora, para fechar aqui, quero falar para vocês um indicador que eu acho que é legal, que eu acho que é interessante. Ah, mas para fechar, falando em relação ao rally de Natal, que normalmente eu comento com vocês e tá naquela matéria, rally de Natal, pessoal, basicamente entrega isso para o Bitcoin em média. Então, em 2023, nós tivemos os últimos 3 meses o Bitcoin subindo 56%. E em 2024 foi lindo, eu aproveitei esse movimento. O Bitcoin subiu 47,73 e na média e a mediana fica entre 52 a 85%. Eu vou só projetar 52% do movimento do Bitcoin do preço que ele está agora, nesse exato momento. Então, ó, Bitcoin hoje, nesse preço, se ele subir mais 50% dessa região aqui, quantos que ele me entrega? Ó, Bitcoin agora 119.073, mais 50% desse movimento aqui. Vamos lá, mais 50% só. Ó, hoje, Bitcoin saindo de 119 e subindo mais 50%, ele chega em 179.280. Você duvida? A estatística está aí. E os traders e os investidores utilizam isso para montar posição. Mister, eu não acredito no que está escrito nos livros e nas outras coisas. Perfeito, eu uso e uso muito bem. Principalmente, eu já comentei a vocês aqui que no finalzinho do ano eu tento dar uma pancada legal no mercado entre novembro a dezembro. Novembro passado eu dei uma pancada de 50, novembro do ano retrasado eu dei uma pancada de 20 e nesse ano, na virada de dezembro para janeiro, eu dei uma pancada de 100k. Então esse rally de final de ano, pessoal, eu aproveito, porque tem muita volatilidade, porque janeiro, fevereiro e março às vezes não é um mês legal. Tanto que a gente viu agora no início do ano, o Trump atrapalhando tudo, bagunçando tudo. Então, esse rally de final de ano, ele não é só uma teoria. Eu pego e eu utilizo isso para fazer uma grana legal, para começar o ano seguinte já mais tranquilo, mais de boa. Mas, mister, e o indicador que você utiliza também para ver se o Bitcoin está batendo topo e está batendo fundo? Também vou deixar na descrição para vocês aí, pessoal, que seria esse indicador aqui, ó. O Bitcoin Hibon Chart. No caso aqui, Bitcoin Hibon tabela de preços. Pessoal, eu utilizei isso aqui em ciclos passados e foram muito assertivos para mim. Então você pode até falar que não funciona, mas eu peguei, comprei e fiz grana, ok? Então respeite pelo menos isso. Tenho 8 anos de mercado olhando para isso aqui. Então eu utilizei isso aqui e fiz uma grana violenta. E foi por causa desse indicador aqui que eu mudei de vida no ciclo passado, olhando essas informações. E é gratuita. E muitos de vocês às vezes não dão valor para isso aqui, porque ele também nos disse aonde foi o fundo de mercado. Olha aqui que interessante. Ele nos disse que o fundo de Bitcoin foi entre 7 de 2023 a mais ou menos aqui, ó, a 14 de 2 de 2023. Deixa nos comentários aí, Bitcoin, qual era o preço no dia 14 de 2 de 2023? Ou me coloca aí, no dia 25 de 1 de 2023, qual era o preço do Bitcoin? Deixa nos comentários para vocês entenderem mais ou menos ali aonde foi o fundo. E aqui, pessoal, basicamente o que eles nos mostram, né? Aqui são as cores do arco-íris e aqui eles colocaram nomes para cada cor. Então, por exemplo, da direita para a esquerda, aqui vem falando compre Bitcoin. Depois aqui, basicamente, é um medo extremo. Depois chega novamente aqui nesse verdinho, compre. Depois nesse verdinho mais aqui, acumule. Depois nesse verde aqui, olha que interessante, ele está falando que ainda está barato, né? Aqui para mim já começa a ficar caro, por isso que eu gosto de pegar fundo. Depois, quando chega perto do amarelo, é hold. Depois, isso é uma bolha. E daí, perto desse amarelo para o laranja, já é o varejo entrando e fazendo toda aquela bagunça que a gente já viu. Depois, o FOMO se intensifica. Depois, chegando perto do laranja para o laranja mais escuro, venda. Então, perto dessa região aqui, perto dessa região, começa a ser regiões para o pessoal começar a vender.
Se vocês não acreditarem nisso aqui, perfeito. Eu acredito, eu vou vender. E depois aqui o vermelho mais escuro chega e fala pra gente: venda máxima em território de bolha. Então, pessoal, no ciclo passado chegou entre o laranja perto do laranja escuro, que seria aqui, ó, FOMO se intensifica, sério, venda. Então ficou entre esses dois. Nem chegou perto desse vermelhão aqui mais escuro. Então, perto desse FOMO que se intensifica, perto desse sério, venda, ou chegando perto ali de 300, ou o MVRV me mostrando que está perto de 5 e 6, é hora de cair fora, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando, terça-feira, quinta-feira não faço mais live aqui. Hoje, live fechada com o pessoal do treinamento, live fechada com o pessoal do clube de membros. Se você quiser participar, link na descrição, tem um vídeo explicando para vocês como que funciona o clube de membros, tá? E no clube de membros eu estou montando posição em 5 projetos. E hoje é dia de montar mais uma posição. De uma forma educacional, por R$ 24,90 você consegue acompanhar esse novo projeto aí, tá bom? Não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e final da tarde tem mais vídeo.